Fiquem todos à vontade. Pode sentar aí, aonde tiver lugar, e deixa eu ler aqui o texto que eu quero ler, tá bom? Em 2 Timóteo, no capítulo 1, e eu não vou me alongar, então por isso queria a sua atenção. Paulo está vivendo seus últimos dias. Paulo está velhinho, na verdade. Eu não sei se ele está velhinho de idade, né? Esse aqui é o ano 66, 67 depois de Cristo. Ele está, de fato, surrado pela vida, pelas andanças, pelas perseguições, pelos apedrejamentos. O apóstolo Paulo enfrentou também muitos açoites, e muitas viagens, e muita caminhada, e muito abraço, e muito inimigo. E este processo, claro que nos envelhece, ao menos fisicamente, a todos nós. Mas ele, velhinho, não foi poupado de estar aqui em 2 Timóteo numa masmorra profunda e ainda preso. Paulo não pode circular, não tem banho de sol, não é um cárcere com outros juntos dele, ele está só, está absolutamente só. É a quarentena mais radical que alguém pode enfrentar. Infelizmente. Essa é a condição do apóstolo, e o apóstolo conhece seus inimigos. Os judeus, Roma é seu inimigo tal qual nunca foi, porque agora Nero, que é o imperador atual, Nero vai impor uma perseguição fortíssima aos cristãos, quando ele captura Pedro e Paulo, e leva ambos ao martírio. Esse período se aproxima. A vida de Paulo está acabando. E à medida que acaba, aqui em 2 Timóteo, depois eu queria que você lesse essa carta, uma carta de muita nostalgia. Ele escolhe o seu substituto, Timóteo, e ele agora quer preparar Timóteo da melhor forma possível. Além de tudo, ele tem problemas num monte de lugares de igrejas, e ele precisa que Timóteo assuma esses problemas, para que as pessoas desses lugares parem de sofrer. É complicado, Paulo sente frio, por isso ele pede que Timóteo lhe envie uma capa dele, que ele esqueceu. Paulo sente solidão, muita solidão, e por isso ele diz que Timóteo, por favor, envie por alguém os seus livros, que do mesmo modo ficou em algum outro lugar. Esse é Paulo aqui. Paulo e sua fé. Paulo e sua história, sua vida. É esse corpo surrado que está aqui. São tardes e noites que tombam sobre tardes e noites nas quais nada se faz. Então ele resolve escrever. E ele diz: graça, misericórdia e paz da parte de Deus. E ele resolve escrever. Então ele diz: dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, que eu oro por ti dia e noite, Timóteo. Lembro-me das tuas lágrimas, desejo muito te ver. Veja que Paulo está às vésperas de morrer, mas não perde as expectativas naturais da vida, ele quer a visita de Timóteo. Ele diz, e ele está cheio de recordações acerca de Timóteo. Verso 5, recordo-me da tua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó, Lóide, e sua mãe depois, Eunice, e estou convencido de que também habita em você. E no verso 6, é ele quem anima Timóteo. Então, Timóteo é um jovem que tem uma família que é ao menos de classe média. É um jovem saudável. O único senão de Timóteo são problemas no estômago. E Paulo diz, numa outra passagem, toma vinho, porque para ti vinho faz bem para o estômago.
Então Paulo cuida dele. É muito interessante que é um velhinho todo surrado pela vida, cuidando de um jovem cheio de potenciais. É amor, mas é também espírito, o que faz Paulo estar assim. Ele diz, Timóteo, no verso 6, te lembro, vou te lembrar de novo, para que você mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Mantenha viva a chama. Quantos de nós não perdemos nada e a chama já não está viva? Ninguém está preso, ninguém está adoecido, ninguém está surrado, ninguém tem recordações de muitas hostilidades pela vida, ninguém foi de modo tão tamanhamente desconhecido, tal qual Paulo foi, incompreendido. Ninguém foi tão incompreendido. Porque, é claro, pregava que um homem, uma vez morto, ressuscitou no terceiro dia. Como é que essa pessoa vai ser prontamente compreendida? E aí ele diz, pois Deus não nos deu espírito de covardia. Está dizendo claramente para Timóteo, né? Não se acovarde. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Até porque sem equilíbrio é muito complicado ter poder e não destruir, ter amor e não ser destruído. Equilíbrio. Não se envergonhe de testemunhar do Senhor e nem de mim, que sou prisioneiro dele. Veja que Paulo não se considerava um prisioneiro de Roma, um prisioneiro do império, um prisioneiro de seus adversários. Não, ele sabia que a vida dele tinha dono, então ele se considerava prisioneiro do Senhor, prisioneiro dele. Isso muda toda a visão sobre tudo que está ao nosso redor na vida acontecendo, muda a visão. Porque se eu estiver passando por uma quarentena, eu posso dizer que é a quarentena do Senhor. E assim entender que a minha vida pertence a Ele. Se aquela Covid foi permitida, eu aqui de quarentena estou. Porque o Senhor o permitiu. E ele segue. Veja como então Paulo está extremamente vivo, só por causa disso que eu li o que eu li, já que eu comecei falando que ele estava na escuridão da masmorra, aprisionado de modo solitário, com frio, sem ter com quem falar. E ainda sendo um velho, estando às vésperas da perseguição final. Mas esta graça que permite que Paulo esteja bem no meio do sufoco, não significa que ele está rindo, que ele está feliz, ele tem uma alegria e um contentamento que procede de Deus, mas ele está bem no sentido de alma firmada. E esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador. E o que ele fez? Ele tornou inoperante a morte. Ele tornou inoperante a morte. A morte perdeu o seu poder de matar. A morte perdeu o seu poder, está inoperante, de matar. De modo que você morre a morte física, mas você mesmo não morre nunca. Passa da morte, Jesus falou, para a vida.
de forma que a morte é porta de transição, que me catapulta para a verdadeira vida, a qual não há dor. E então, tendo tornado inoperante a morte, ele trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Então, quando eu creio no Evangelho, que alguém morreu por mim, logo eu morri com ele, e vivo então, me torno tal qual ele vivo é. Quem crê no Evangelho, que é esta mistura de mim com ele, quem crê neste Evangelho, vai crer que a morte morreu. Perdeu poder diante do poder do Evangelho. Claro, ele ressuscitou, você entendeu? Se ele ressuscitou, acabou para a morte. É só uma questão de acabar este tempo que temos, até o fim dos tempos. Paulo diz então que por esta causa, o Evangelho, também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E eu sou apaixonado por essa passagem. Eu já preguei essa passagem umas 200 vezes, falando coisas, extraindo lições distintas, mas ele diz: eu não me envergonho, eu vivo e creio como creio, porque eu sei em quem eu tenho crido. E sei que é poderoso para guardar o que eu lhe confiei até aquele dia. A gente, eu lhe confiei, eu dei a Deus, eu entreguei a Deus. O que é que eu confiei a Deus? O que é que eu entreguei a Deus? O que é que eu deixei sob os cuidados dele? O que é que eu entreguei para ele? O que é que eu deixei sob sua tutela? O que é que eu deixei nas suas mãos? Jesus diz quando morre: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eu lhe confio o meu espírito, a minha vida, meu eu, tudo que sou, tudo que significo, minha existência, desde quando nasci. Pois bem, agora que se aproxima a hora de partir, eu sei em quem tenho crido, Paulo diz, e sei que é poderoso para guardar. O sentido do texto é esse: para guardar, para preservar, para proteger, para não se deixar perder aquilo que eu lhe confiei. Paulo está querendo dizer: a quem mais eu entregaria a vida? A quem mais eu daria quem sou? Senão a ele, o Senhor. E ele tem poder, Paulo disse, é poderoso para guardar, é poderoso para proteger o que eu lhe confiei. Horas. Paulo parece folgado, né? Porque, veja, Deus nos confia uma série de missões e de comandos e de convocações. Deus nos confia, Deus nos confia, Deus nos confia, Deus nos dá, Deus nos entrega, Deus quer que nós tenhamos, Deus nos confia. Aqui Paulo está dizendo o oposto: eu confiei a ele. Porque eu sei quem ele é. Porque eu sei quem ele é. E aí vamos para a segunda lição.
Como assim? Qual foi a primeira que eu perdi? Eu perdi também, meus irmãos, mais ou menos. Espera aí que eu vou... A primeira é essa, é que nós temos que confiar a Deus, porque Deus é o único capaz de guardar a nossa vida, existência e espírito. E a segunda coisa, é essa profissão, é com ela que eu quero terminar aqui, porque eu quero te pedir que a gente, essa semana, faça essa profissão o tempo inteiro. Qual? Eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Sei quem ele é. Sei o que ele fez. Sei o que ele fez na cruz e na sua ressurreição, e sei o que ele fez na minha vida e no meu dia a dia. Eu sei em quem tenho crido. Paulo não diz eu sei em quem tenho visto, eu sei quem tenho sentido, eu sei quem tenho ouvido, eu sei quem tenho tocado, experimentado, degustado. Não, tudo isso, se a gente usar, é figura metafórica. Paulo sabe em quem tem crido. Porque o crer em Deus não está à mercê dos nossos 5 sentidos. Os 5 sentidos são aquilo que a Bíblia chama de carne. E tem coisa que eu experimento por meio da carne. Eu toco, eu cheiro, eu provo. Mas Deus não está para além disso. Eu preciso crer. Crer é aquilo que eu faço quando eu não consigo fazer nada com os sentidos. Jesus disse, bem-aventurado aqueles que não viram, como vocês, apóstolos, discípulos, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Então eu posso ver, mas são com os olhos da fé. Eu posso ouvir, mas quase sempre é com os ouvidos do coração. Eu posso sentir um abraço, mas isso não é senão o calor que procede do ter estado com ele na oração. O que eu estou querendo dizer é que essas coisas existem, já aconteceu comigo, ainda acontecem. Quando não acontece, não tem problema, porque eu sei em quem tenho crido. Crido é aquele que eu tenho experimentado sem sentido algum. Por isso que Tomé tomou uma bronca, sabe? Tomé, põe a mão aqui. Põe a mão aqui. E depois disse, não duvide. Seja crente, creia. Tomou uma bronca com Jesus ressurrecto. Essa bronca de amor. Eu sei quem tenho crido. Ele tem as nossas vidas em sua mão. Assim, viu? Tal qual Jesus disse, como a galinha que coloca debaixo das asas seus pintinhos. Reflita nisso, guarde essa palavra. Deus te abençoe. Bom domingo a todos. Nossas orações serão ouvidas. Parabéns aos já vacinados. Deus nos guarde.